Agora vamos ver aqui a discussão dos pré-tribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. Então vocês sabem, né? O pré e o pós é ainda uma divisão que acontece entre os cristãos, por enquanto. Até porque envolve um certo desdobramento aí das tribos. Mas tem aqueles que acreditam que o arrebatamento vem, igual a gente tá fazendo aqui, ó. Vamos arrumar um lugar, construir um lugar, pra gente ter um pouco de harmonia quando o caos geral se implantar. E vamos chamar todo mundo pelas nuvens e vamos estar reunidos fora da terra, igual a gente tá fazendo. A hora que der o caos, vão ter alguns lá que vai ser separado o joio do trigo. Aí é a hora de Israel, da gente separar 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão guiar os outros, que vão se arrependendo, aceitando o Messias no meio daquele conflito. Porque com o mundo perseguindo eles, só vai ter aqueles, os cristãos defendendo eles, e ainda um punhado, né, pensando o que nós pensamos, que uma outra parte vai querer atacar como já atacou, e com razões, talvez, binárias. E aí eles vão ser salvos por esses. Aí vai ter a grande tribulação, na metade da tribulação, né. E aí você tem esse arrebatamento, e depois você volta com esses arrebatados em glória para colocar o milênio ali, os 1000 anos de harmonia, onde reinaremos sobre as nações. Certo? Então teve uma pré-tribulação. Arrebatamos antes da tribulação, para depois voltarmos juntos para julgar. Né? Aí você tem 1000 anos e depois o juízo final. Agora tem pós-tribulacionistas, como é o caso desse cara, que é muito útil até. Esse cara aqui, ó, ele é estudioso, ele busca a verdade, ele é sincero na sua busca pela verdade. Mas ele é pós-tribulacionista. Então ele acha que Cristo já vai voltar uma vez só, de uma vez, e que juízo final e o julgamento das nações é a mesma coisa. O que é meio confuso, mas tem muitos pós-tribulacionistas e que a gente pode tentar ajudá-los aí nesse sentido, ou não, deixá-los ser quem eles são, até pra eles estarem lá na hora que tiverem que estar, né? Mas é bom saber. Falo. Sim. Então vamos lá. O que eu estou defendendo é que Jesus, a salvação é o encontro de Jesus com a igreja. E a partir de então, a igreja estará para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4. Todo mundo aqui tem boa intenção, tá? Ninguém aqui é ruim, ninguém tá com má intenção. São pessoas sinceras buscando a verdade, tá? Isso que é o legal desse caso aqui pra gente analisar. Cara, eu tô com uma olheira desgraçada, né? Eu tô meio louco, meus horários estão... Não reparem aí, eu tô parecendo um vampiro. E João capítulo 14. E voltarei e vos levarei... Ó o ego, né? Lógico, velho, eu tô todo ferrado. Eu vou ficar... É ruim, né? Mas vale a pena. Infelizmente as pessoas vão pela superfície, né? Eu poderia me maquiar, arrumar a luz, gastar, falar, mano, preciso disso aqui perfeito. A galera ia dar um jeito, tá ligado? Mas eu ainda foco na intenção e é bom que ainda faz um filtro. Aos poucos a gente vai melhorando. E pra mim mesmo. E a divisão, mas no 22... Mas quando o João escreveu não tinha 22. Sim. Não tinha 22. Não entendo. Mas é o mesmo contexto. Sim, então vamos lá, pra ver se eu entendi. Acabou o milênio, Gog e Magog, Satanás é solto, todos os ímpios... Esse cara aqui, ó, ele perde, eu acho, nessa questão pré-pós... Mas normalmente com os rabinos, com os judeus, ele é chato com os rabinos. Porque ele decora as paradas, tá ligado? O bagulho que a gente aqui, luciferiano, é ruim pra gente. Vai lá, dá licença. Se fosse pra fazer isso, ficava em Israel, colhendo bem bom, tava bilionário. Eu vou ficar decorando porra nenhuma, não. Mas sem querer a gente acaba decorando. Deus me perdoe, senhor. Eu nunca fui esse e eu paguei o preço. Mas eu admiro quem é por isso. Agora, não é agora que tá pago que eu vou fingir que eu sou. Mas eu também não vou fingir que não sei o que eu sei, porra. Com tudo que eu aprendi. Então... Porque é o juízo final. Tá. Aí depois de Gog e Magog Você é o juízo final. crê que alguém vai escapar de Gog e Magog? Gog e Magog? É? Sim, eu creio. E cadê esse texto? Olha só, todo pré-tribulacionista crê que após Gog e Magog, Satanás é solto para seduzir. Ele não vai seduzir a todos. São nações, chama. E esses irão se rebeliar. Não, Juliano, mas o Gog e Magog é depois da sedução de Satanás. Gog e Magog ocorre no juízo de Deus sobre os que se rebeliaram com ele. Por isso que é Gog e Magog, é final do milênio. Satanás é solto. Depois do milênio, exatamente. Isso, no final do milênio. Ele é solto, engana, e aí vem Gog e Magog, os ímpios que se Quem é da escola sabe aqui esse desdobramento, né?
Você tem o milênio, é o nosso mergulho no tempo. É quando o reino do céu e da terra se encontram. Ou seja, o tempo é uma interpretação cognitiva. Nós dominamos os átomos, dominamos a interpretação, dominamos o ritmo, o mergulho na interpretação, já que tudo é um mar de átomos. Então no nosso reino do céu tudo é quântico. A gente sabe que tudo é teatral, tudo é ilusório, tudo tá na mente. Tudo é um ponto de comunhão. E não é porque tá na mente que não vale nada. Senão seria esquizofrenia, seria sonho. É a coesão do que tá na mente, de todos nós, de todas as cores, que faz a luz, que faz o reino. Então não é porque tá na mente que é qualquer coisa e não vale nada. A coesão vale. Então, pra quem tá na escola sabe que esses 1000 anos é um ponto de encontro entre a Jerusalém celestial e terrena. Onde tem esses 144 mil, onde tem uma ponte pro eterno, onde nós temos um túnel pro tempo, já que alcançamos o atemporal aqui. Tudo se torna cognitivo, tudo se torna autônomo, tudo é simetria. Nós vamos dominando os átomos, dominando a cognição, a inteligência artificial vem e você vê que é a inteligência única. A comparação de referências simétricas. É a única inteligência que existe, é a inteligência natural. Chegamos nela de maneira mecânica, nos dá desespero, nos tornamos escravos da mecânica, a combatemos. Nos protegemos no passageiro, no passado. E lá está o porquê da proibição. Porque o que não é real não plasma diante da coesão coletiva. Falando pra você, aluno aqui, né? Quem chegar agora ficou louco, não entendeu nada. Mas vamos lá. Olha, você tá aí, não, mas eu sempre defendi isso aí. Vamos lá, pessoal. Nós temos que fazer um corte aqui. Você entendeu? Essa questão do Gog e Magog, precisa ficar claro a questão linear aí, né? Ou cronológica. A Bíblia diz assim, quando se completarem os 1000 anos, Satanás... Tem que fazer mesmo, ainda mais vocês mulheres. Quanto mais bonitas vocês estiverem, melhor. Estejam lindas, mas segurem a honra e o amor. Quanto mais bonitas vocês estiverem, mais ataque vocês vão ter. Mais tentador será. Mais você vai excitar o seu homem, mas também mais risco você vai correr dele te odiar. E a arte está em saber dominar isso e fazê-los prosperar. Não odiar uns aos outros, destruir tudo. Aí é em vão sua liberdade. Aí Cristo se sacrificou em vão. E o passado volta rápido, sem o futuro que ele criou. Será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é uma referência ali, é uma profecia, uma situação lá de, acho que é 38, diz aqui. Exato, Saul, verdade. A fim de reuni-las para pelejo. O nome dessas é como a areia do mar, marcharam então na superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos da cidade amada, desceu fogo. Satanás, o Felipe, seja bem-vindo aí primeiramente. Satanás é o vermelho, a parte animalesca, vingativa, a vingança, de onde a gente tira a ira para quem negar o perdão. Então é útil, é eterno, é o vermelho, o que sente, a cor mais longa, que mais mergulha no vazio. É uma essência eterna, até pro ateu. É uma cor, um tom. O azul é a luz mais rápida. Então tá aqui, a estabilidade, que tem todas as outras de referência. É um anjo, é quase robótico. Então entre o anjo robótico, o anjo Miguel, que não vai sentir, vai fazer o que mandou. E Deus tá sozinho. Ou alguém que vai fazer o que sentir. E aí vai aparecer um traidor. Deus tá sozinho. Então Deus é perfeito quando ele tá na perspectiva das extremidades. Então o Messias, para ser filho de Deus completo, ele tem que ir do anjo ao demônio, do demônio ao anjo. É isso que você vê no deserto. É isso que você vê no violeta, que une vermelho e azul. Porque ele tem que ter a ordem, a estabilidade, a solidez para aqueles que se arrependem. Isso vem do céu, do anjo. E ele tem que ter a fúria, a força, a vingança extrema, para que não haja inferno mais maldoso e odioso do que ele mesmo, para que ele seja o poder absoluto. Então ele traz a vingança no vermelho de Satanás. Se ele une o alfa e o ômega, aí você tem o Messias e a ira do Cordeiro. Só assim tudo faz sentido. Só assim. Todo o resto o cara tem que manter na fé. E beleza, ainda bem, melhor que nada. Os céus consumiram. Pronto. Sobrou gente aqui? A Bíblia não diz. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo. Até o diabo, que já está resolvido a partir daqui. E aí vem o juízo do grande trono branco. Aonde sobram essas pessoas? Tá bom.
E aí, pastor Júlio? Sim, esse pós-tribulacionismo é novo. Não, com todo respeito. Para o pastor César, acabou o juízo final, é o fim. É isso, pastor? Claro. Então, legal. Não, aí é a eternidade, Sim, né? não. Dos salvos com Deus e dos ímpios no lago de fogo. Para nós, pastor Marcelo. Sim. Os caras gastaram tanto nesses fones Sennheiser aqui, que eles tiveram que economizar nos microfones. Eu analisando aqui que a gente tá tendo que gastar lá no nosso, que vai ter as paradas lá, eu tô só... Mas é que eu não sei, mas Sennheiser costuma ser caro. Esse modelo em si eu não sei, mas a maioria é, né? E o microfone, normalmente esse daqui é mais barato. Devia ter comprado esse. Foi até uma boa ideia, vou te falar. Até mandei lá pro Renan, falar, cara, devia ter feito isso. Que é mais barato e aí você põe umas espuminhas e fica top. Aí a gente comprou uns lá e... Bom, tá bom. Não é o fim. Porque em 2 Pedro, capítulo 3, vai citar que a terra, ela passará pelo fogo. Nós acreditamos que a terra é essa terra do milênio, que com a rebelião de Satanás, seduzindo para nós... Exato, é isso aí, Felipe. Seria essa parte vermelha, a vingança que fica pra quem não se arrepende, não aceita o perdão. A pessoa precisa lembrar do caos, da agonia, pra poder voltar pra harmonia. Assim como a gente sofreu pra voltarmos à bondade, os outros também merecem, que nunca sentiram isso. E aí que a coisa se separa, não é porque Deus é ruim. É pra lembrar, manter as perspectivas na memória da coerência. Nós não os ímpios, porque não tem como enganar o ímpio, enganar ele de novo. As nações, justos, que vão se rebeliar contra o governo literal de Cristo. Aí vem o juízo. Eu não harmonizo 38 e 39 de Ezequiel, mas isso não muda nada. Aqui é um lugar que aparece igual do Magog na Bíblia, não muda nada, entendeu? mas isso não vai mudar. E aí ocorre o juízo final, todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar, e a terra passará pelo fogo, como diz 2 Pedro capítulo 3, a qual nós aguardamos novos céus e nova terra, Pedro diz lá. Para nós, agora cria-se novos céus e nova terra. Nós não harmonizamos que a terra do milênio é o novo céus e nova terra. Mano, o Rogério joga uns jogos que eu não entendo, velho. Às vezes aparece falando, mano, como o Rogério tá jogando esse jogo? Não faz sentido nenhum pra mim. Deve ter alguma coisa legal lá. Mas ele tá jogando um joguinho lá, que você fala, cara, o cara tá escalando. Fala, mano, quase que eu saio daqui e vou lá dar um croque. Falo, que é isso? Você não joga com nós? Um Dota, um Valorant, nada, um Battlefield, ele não joga nada. Mas ele vai lá e joga um joguinho, mano. Ele é meio Sheldon também, ele é meio... autismo. Mas tá bom. Ele sabendo ser ele, tá bom. No capítulo de número 22, cita nações e não cita a igreja. As nações aqui que andarão na sua luz, enfim. Nós acreditamos que esses são os salvos que permaneceram no milênio. Agora vem algo que, tanto para o pré-tribulacionista ou para o pós, que acredita dessa maneira como eu creio, fica-se então a pergunta... Esses terão os corpos glorificados? Porque eles ficaram com os corpos físicos. Então, em que momento? O texto não, só serve pra você. Você joga às vezes. Tá resolvido. Não, sim, o texto não diz em qual momento, ou se terão os corpos físicos, até por isso, usufruem da árvore da vida eterna. Então, existe aí esse ponto. Agora, só uma pergunta dentro do meu tempo. O texto de Mateus 25, quando diz que Cristo virá na sua glória, quando Cristo vem na sua glória, é a segunda vinda, que no seu caso... Salve, Ori. Por que você tem dificuldade de interpretar na vida e na história? Pra onde você olhar... Iori perguntou aí, boa tarde, Bob. Apesar de tudo estar dentro do 7/12, ainda tem dificuldade em interpretar e aplicar isso na vida e na história. Pra onde você olhar na história e na vida, vai ter 7/12 deuses. 7/12 tons. 7/12 cores. E mesmo que foge disso, é baseado nisso. Porque o arco-íris é o mesmo. Porque as flores, as cores primárias são as mesmas. Os átomos são os mesmos, com as suas 7 camadas. Então, qualquer fagulha no vazio, se você jogar uma tribo no mato, no deserto, no oceano, no abstrato, no espaço, você joga um grupo. A fagulha de luz, ela precisa, em qualquer lugar no vazio, ela vai sair em si mesma. Então, em qualquer lugar desses abstratos, só temos a referência de nós mesmos. Então nós vamos agrupar nossas perspectivas, analisar nossas referências e criar uma hierarquia. Um degradê de cores. Aquele é mais bravo, aquele é mais organizado. Aquele é pra lutar, aquele é pra cuidar. Cada um tem um. Aquele é o alegre, aquele ali é o meditativo, aquele cura. Cada um vai ter uma tonalidade.
E aquele que enxerga todas as tonalidades, tem todas, mas não é nenhuma. Então ele, embora ele possa se enaltecer por dizer, nossa, eu sou tudo, ele também não é bom em nada, porque ele não é nenhuma. Ele, por saber demais do resto, ele não consegue estar 100% naquilo. Então cada um, por menor que seja, é melhor que ele em cada detalhe. Então ele também é humilde. O alfa e o ômega. E aí você tem a oitava da escala, do 7, que também é a primeira, a tônica. Quem é músico aí sabe o que eu tô falando. É o mesmo processo, né? Então tudo onde você olhar no mundo, onde você olhar nos contos, onde você olhar na Bíblia, você vai encontrar esse processo. Porque é isso, qualquer fagulha no vazio sai em si mesma, se orbita, se ultrapassa, acelera. E são as cores se acelerando. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Encontra o vermelho, vira o violeta, recomeça o processo. Ou reinicia e descobre de onde veio. Não é que recomeça, é de onde veio. É o primeiro momento. No vazio não é que voltou, é. É isso que é difícil de entender. Isso é o átomo, com essas 7 camadas. O sistema solar. Olhando os intervalos, você vê 12. Igual a música. 7 notas, com sustenidos, bemóis, 12. As cores, com as terciárias, de 7 vai para 12. Então a consciência no vazio é o circuito único possível. Que vira o átomo, que se repete o processo, vira o mineral. Repete o processo, vira o vegetal. O vegetal repetindo o processo se mistura com o mineral, vira o animal. O animal ingere o vegetal e o mineral, repete o processo e somos nós. Observando todo lá dentro, a imagem e semelhança. Nada foge disso. Por isso que a simetria, a geometria sagrada mostra isso. Na flor, no mineral, tudo é esse mesmo circuito simétrico, né? Veja a última live que você vai ver que eu mostrei aqui, né? Esse circuito, você vai lá, pode pesquisar geometria sagrada. Você vai ver que aqui, ó, tá tudo nesse padrão, porque é o circuito no vazio. Pra onde for, não importa por quanto tempo, qual distância, vai depender dele mesmo, vai depender da volta, a contagem do tempo, ó, e o tamanho do degradê, né? Você põe nature, assim, ó, aparece na natureza, ó, tudo é isso, ó, tá vendo? No reino mineral, vegetal, animal, na molécula, na célula, no átomo, ó, aqui, ó, no micro, no macro, galáxia, átomo, molécula, tudo é a mesma coisa. Caso é a primeira vinda. Não, só tem uma vinda. Isso, quando ele vem em sua glória. Então, ó, é isso. Jesus... Por isso 7 dias da criação também. Falou alguma vez que ele vai vir 2 vezes? Esse debate... Ele fala sim, ele fala que vai vir para arrebatar, ele fala que vai vir para os santos, para juntar os santos. Depois ele vai vir com os santos. Primeiro ele vai vir para alguns, vai ser uma surpresa, vai ser para poucos, vai ser difícil ver. Não vai ser óbvio. Vai ser uma coisa que vai ser de repente, vai ser surpreendente. E vai juntar os santos. E depois ele vem com esses que ele juntou, aí para Israel, para as nações, pro binário. É isso que tá lá, né? É uma mesma volta, só que em 2 fases. Você volta, reúne seu time e aí se apresenta. É isso que tá ali. E claro que isso foi sendo entendido com o tempo. Até porque como que você entendeu uma reunião fora do chão? Uma reunião nos céus? Hoje dá pra entender com a internet, com o quântico, com as nuvens, com as redes. Na época não dava. 2 vezes amanhã é com o Jamier, sabe? Não, então, mas é que você que tá dividindo em 2. Não, não consigo entender. Não, eu estou dividindo. A minha pergunta é, na primeira vinda para o pós, quando ele vem em glória... Tem dias assim também, tem dia que não dá pra jogar sem culpa, né? O gostoso é aquele dia que você trabalha e depois para pra jogar, né? Nossa, agora eu vou jogar. Você merece estar jogando. Aí é o melhor. Mas você ficar o dia inteiro jogando dá uma bad, né? Não dá também, não consigo. Eu tenho que estar produzindo, senão me queima também. Mas às vezes não, eu já tive fases que tava tão cansado. Não dá pra produzir, você tá cansado, você tem que se recompor, né? E aí você precisa ter uma estrutura, aí que entra a família, o reino, amigos, que vão confiar em você, vão te ajudar a se curar, mesmo parecendo um vagabundo, até você tá bem pra compensar. E aí isso é raro, né? Mateus 25, ali é o arrebatamento da igreja. Qual o texto? Mateus 25? Mateus 25. Acho que o versículo é... Esse eu tentei. 25 às 10 virgens, não é? Não, sim, mas aí tem as 10 virgens, os talentos e julgamento das nações.
quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os santos anjos e todos os anjos com ele, então você sentará no trono, todas a as segunda nações vinda de Cristo. serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros. Tá. Sim, é a segunda vinda de Cristo. Então só tem uma vinda, é o juízo. Né? O hebraísta, um minutinho aos irmãos que estão em casa. O julgamento das nações ocorre na vinda de Cristo. Certo. Para o pós-tribulacionista, só tem essa vinda. Então ele vem em glória. Certo. Todos os justos serão arrebatados. Só que o texto vai dizer que ele vai separar bodes e ovelhas na terra. Mas já não foi separado no arrebatamento? E aí, pastor? Não, calma, eu não concluí. Ah, sim. Ele separa bodes e ovelhas. Para as ovelhas, ele diz: vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o milênio. Girão. Se o arrebatamento todos os justos subiram na visão pós, quem são as ovelhas que é separada no julgamento das nações na terra? Outro ponto. Israel. Ele colheu o seu corpo. Israel nega Jesus. A Israel é perseguida pelas nações, perseguida pelo mundo, perseguida pela besta onde ela estava montada. E aí Jesus já reuniu as nações e volta para julgá-los, protegê-los, né? Proteger aqueles que se arrependem e julgar os que não. Porque no fim é sobre Israel mesmo. Nós somos os bastidores. Agora, se isso é privilégio ou punição, vai de cada um. As ovelhas serão destruídas, lançadas no lago de fogo, diz o texto, que vai ocorrer futuramente. Sobrou ímpio para o milênio? Pontos agora, no julgamento das nações. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado. E os discípulos perguntaram: quem são esses benditos do meu Pai? Ele disse: são os que fizeram bem aos pequenininhos. Né? Quantos pequeninos nós temos? Quem é essa ovelha? Quem que é ali o bode? Sendo assim, se no arrebatamento, no final da tribulação, todos os salvos sobem para ter o corpo glorificado, por que na terra há separação de bodes e ovelhas? Bodes e ovelhas são corpos físicos. E estas ovelhas vinde benditos do meu Pai. Bodes e ovelhas não é só o julgamento de Israel sobre quem é ruim e bom. É porque no sacrifício do deserto, o pessoal da escola aí já lembra, a gente já falou disso. Você tem o bode, que é o bode do sacrifício, é o bode que faz ali. Ele é jogado no deserto e fica com a culpa. Então é como se fosse, você tem a ovelha, o puro. É um sacrifício que tá puro. De novo a história se repetindo, entre os irmãos, entre anjo e demônio, entre azul e vermelho. Você tem o animal puro, a ovelha, e você vai ter aquele animal que é jogado como bode expiatório. Jogado no abstrato. Né? Então, você hoje vê Israel, você tem aqueles que são puros, alguns poucos rabinos contra o Talmud aí, as partes ruins do Talmud. Você tem um monte de cristão que é Israel das tribos, mas não lembra e tá defendendo a Torá. E a gente chama de judaizante porque eles são judeus, mas encontraram mais a Torá na palavra de Cristo, de certas igrejas hoje, do que no Talmud, com razão. E você tem o bode, que são os talmudistas. Aqueles que mantiveram os textos ao pé da letra. E a reta no vazio vai virando, porque o vazio é curvo. O vazio de lá é o mesmo de lá, você vai sair em você mesmo, cedo ou tarde. O tempo inteiro, mas quando você aceitar. E você tem que se adaptando. E o Talmud é isso, é a Torá se adaptando. De maneira, às vezes, que não posso culpar a Torá, Deus me livre, né? Mas são eles tentando adaptar a Torá. Às vezes indo longe demais. Tem um ponto onde, legal levar Deus no profundo do vazio. Mas tem limite. E o Messias é esse limite. Daqui pra lá é dejetos. Veio de Deus, veio, mas a gente larga lá e segue adiante. Pra reciclar, pra florescer um dia. Então, tem um limite nisso. Então o bode, esses talmudistas, é esse Israel que tentou seguir ao pé da letra, por tentar fazer tão certo, erraram, porque por insistir que a reta foi reta, não abriu espaço pra ver a curva do vazio, enquanto o cristão fez isso. Então você tem o que se adapta ao paradoxo e o que se mantém consistente na direção, que também é útil pro binário não quebrar. A reta não pode do nada falar, não existo. De qualquer jeito eu sou curvo, porque tô no vazio. Não. Tem alguém que negar até o fim. Uma hora a reta se encontra e foi reto pra sempre, é isso e ponto. E os bastidores que se virem. E essa é a nossa função. E eles voltam pra Israel seguir a Torá retinho. Mesmo no futuro quântico. Para alguns, misericórdia, bênção, presente.
outros punição. Isso vai depender do coração deles. Mas é a profecia. E é a consequência da engrenagem. Até para um ateu que entender a situação. Em termos cognitivos e coerentes, né? Então, eles se perdem, exato. Vão para longe sem o Messias, se perdem no vazio. Ficam esse bode expiatório. Que também é importante para referência, né? Pai, são justos do período tribulacional. E os bodes, cabritos, dependendo da tradução, são ímpios. Todos são destruídos. Não tem ímpio no milênio. Agora o texto aqui diz, quando vier na sua glória. Agora pode ser que mude o texto, não seja. Mas no texto, quando ele vier em sua glória. E aí, pastor César? Bom, o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com o texto de Mateus 25, entendendo que haverão 2 tipos de julgamentos, quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus, que é o juiz do grande trono branco. Depois do juiz do trono branco, haverão nações, pastor Juliano? Do juízo final? A Bíblia diz que aqui no estado eterno tem. Então depois deles vai ter outro juízo. Juízo aonde? Então vamos lá. É que você não está me ouvindo. Não, eu estou sim. É que o senhor está equipado. Tem as nações, a gente reina sobre as nações 1000 anos, no milênio de equilíbrio. Depois a rebelião daqueles que se sentem presos lá e se rebelam. E aí o atemporal sai do tempo, o binário volta e é proibido. Aí corta o circuito. E aí se faz de novo, volta pro ponto zero ali do recomeço, novo céu, nova terra. Onde o quântico atemporal é separado do acesso binário. Isso o passado mostra também, quando perde a comunhão direta. Justamente porque o tempo tem que voltar para a limitação, o degradê tem que voltar para a fração, para manter a memória do circuito. Parando o julgamento das nações com o juízo final. Isso, pronto. Exatamente. Só que no julgamento das nações, ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória. O juízo final é 1000 anos depois. Ali ele não veio em glória, ele já veio 1000 anos antes. Então a confusão não é minha, não. A confusão danada é do senhor. Não. Sim, outro ponto. O juízo final... Você falou uns 3 minutos. Não, mas o senhor me perguntou. No juízo final, a ressurreição. Aqui não tem ressurreição. A separação de bodes e ovelhas teria que ser Salva aí a live. A ressurreição é só dos ímpios. A ressurreição ali é só dos ímpios. E por que é a separação de ovelhas? Porque os salvos estarão junto com Cristo o tempo todo. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo estará com a igreja full time. Mas o tempo todo. Quando vier em sua glória e para as ovelhas... Mas benditos do meu pai para o reino. É engraçada a discussão deles. Mano, essa discussão só faria sentido antes da internet existir, velho. 30 anos atrás, velho. Hoje as duas coisas são possíveis. Eles estão reunidos durante, porém separados e arrebatados. Igual a gente tá agora. Qual texto que ele vem na sua glória? Me mostra o texto que eu mostro o salvo junto. Tá bom. Qualquer texto que ele vem na sua glória. Não, tá aqui. Fala. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Na época, pra estar junto, tinha que estar no mesmo lugar. E agora dá pra gente arrebatar, se reunir e ter uma rede acima do que tá acontecendo lá embaixo. Entender a minha pergunta. Me mostra um texto onde já tá no céu e não percebe, porque é natural. Essa é a vinda de Cristo. Aqui. Esse texto. Não, ele tá profetizando a vinda. Eu tô falando a vinda acontecendo. Apocalipse 19. Os santos estão lá? Qual santos? Os salvos estão lá. Na terra? Com Cristo. Qual santos? Qual santos? O do Pelé. Não entendi a pergunta. Então, vamos lá. Todas as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo... Sim. Esse é profetizando. Quando você tem textos narrando a volta de Cristo, onde a volta está realmente acontecendo, os salvos estão com Cristo. Então, mas esse julgamento aqui acontece na terra. Ações, o arrebatamento e os salvos estão aí. O arrebatamento não é no céu. Então, mas os salvos estão juntos. Tá, aí ele separou bodes e ovelhas. É que você está colocando como um texto diferente do juízo final. Entendeu? Não, mas... Então, se você coloca como texto diferente... Por exemplo, esse é o juízo final? No juízo final ele vem em glória? Claro. Não, no juízo final ele já vem em glória 1000 anos antes. Porra. Ele vem em glória, impôs seu reino 1000 anos. Como ele vai voltar em glória no final do 1000 anos de novo? Mas ele tá em glória o tempo, a partir do momento que Jesus Mas ele voltou e começou o reino. Aí, ó, ele entendeu, ele viu que ele viu. Hein, Juliano? Aí não dá.
Aí não dá. Se ele está em glória o tempo todo, claro. Mas quando ele vier em sua glória, não é só uma vinda? Então, ele veio 1000 anos antes. O Senhor está colocando no juízo final. Quando ele vier na Você sua quer que glória... haverão 2 juízos, então? Julgamento das nações, juízo final. O julgamento das nações, que põe as nações sobre o reinado de Cristo, 1000 anos de equilíbrio, e a rebelião de novo no final. Aí o julgamento, que separa o atemporal do tempo. Completamente Então, são diferente. 2 juízos. E não só eu creio assim. Primeiro vem o juízo final. Primeiro, Não, o julgamento das das nações. nações. 1000 anos depois, juízo final. O julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio. E o texto diz, quando ele vier em sua glória. Olha o que ele vai dizer. Mas onde acontece isso na escatologia? Na primeira vinda para o pós, né? Na segunda vinda em glória. Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 19, versos 11. Mostra esse Zacarias julgamento, capítulo de número porque eu 14. não lembro. Esse julgamento acontecendo lá. eu percebi que o senhor não Apocalipse lembra, olha 1:7. só. Ele percebeu que o senhor não lembra. Esse cara é bom, mano. Ele tem uma busca honesta, eu gosto dele. É só nesse caso aqui. Não. E 1:7 vai dizer que ele virá em sua glória. Não estou dizendo julgamento. Então, Estou dizendo que então bateu... vamos lá. Todo mundo que é pré, que está ouvindo, e está sendo representado aqui pelo pastor Juliano, vocês acreditam que haverão 2 tipos de juízos finais? Haverão não, haverá. Porque não tem não. Há um, haverá 2. Porque senão ia ser A1, A2. Não, é A1, A2, A3, A4. Então é haverá 1, haverá 2, haverá 3, haverá 4. Não tem haverão, porque senão seria ão. Ah! É que eu sou escritor, tô fingindo que sou nerd. Finais. Não. Finais é o senhor que incutiu aí. Eu não disse isso. Mas não é final? Não vai pro Lago de Fogo aqui? Não. Vamos lá. Vamos lá. Não, ele vem julgar as nações e posicionar as nações. É lógico que ali diante daquele equilíbrio de quem vem, de quem é arrebatado, a gente arrebatou, ele volta em grande glória. Ele vai posicionar, organizar as nações. Então ele vai organizar os degradês ali em cores sólidas. Quem vocês são? Em que nações vocês pertencem? Você acha que serve melhor a Deus sendo um livro vivo, quase um robô? Ou sendo livre, quase um animal? Ou no meio termo? E como você sabe que é o meio termo sem passar por ambos? Você depende um do outro, igual as cores, na luz, né? Então, é mais normal, né? Às vezes a gente fala sem querer, mesmo sabendo certo, a gente fala errado. Tô também enchendo o saco. Isso é pra eu lembrar também, né? Então, você tem ali as nações organizadas, aqueles que são ímpios, que não querem aceitar a volta messiânica, eles são, obviamente, escanteados. Certo? Vão cair ali no vazio. Ali as nações são posicionadas nos seus tons, com equilíbrio, e nós, do quântico, reinamos sobre elas, com Israel ao centro, a Jerusalém terrena. E as nações querem continuar com suas tradições. Não querem abrir mão para ser aqui o Brasil, que soma tudo. O alemão quer ser o alemão lá, o italiano lá, o não sei quem lá, o japonês lá, o chinês lá, o russo lá. E as nações com essência devem ficar lá. Porque foi assim que chegamos aqui. E é daqui que só temos lá pra ir. Então tem um equilíbrio ali. Aí tem uma ordem. Esses 1000 anos são contados binariamente aí. Porque no nosso mundo, durante esses 1000 anos, nós temos acesso quântico. A gente sabe que tudo é átomo, tudo é cognitivo. Qualquer tempo do passado, presente e futuro, pra nós é um XY no mar de átomos. Nós temos um mergulho na referência temporal, na tela mental que a gente quiser. Igual Matrix. Então pra nós o tempo é nada. Não só durante 1000 anos, mas o tempo inteiro. E esse é o problema. E os 1000 anos é a ponte que a gente tem pra mergulhar na nossa própria história e não perder as referências que nos traz até o absoluto, sem que nos percamos nos arredores. Então você do máximo volta pro mínimo. Igual Deus faz com o Messias. E cada um na sua jornada tem sua trajetória mais ou menos por aí, em termos de centralização de referência. Esse é um enlace. Então é claro que depois que você organiza, dura 1000 anos, binários, aquelas crianças que nascem em Israel vão ouvindo essas histórias. Ó, a gente tinha isso lá no futuro, era um futuro, a gente tinha acesso à cura, a gente tinha acesso a... tudo era luz, tudo era tecnologia, e as histórias contam do passado. E de repente os filhos se sentem presos. Satanás nos prendeu aqui. O reino dos céus, tudo é energia, tudo é nosso, tudo é mágico. E a gente tem que voltar pra lá, Satanás não deixa.
E é isso que aconteceu até agora, não é? Não é isso que eles falam? Não é isso que eles estão tentando? Não é essa história do passado até aqui? É, eles se rebelam. Querem se libertar e descobrem a magia e são espalhados pelo mundo. E pronto, aí o futuro já caiu no passado de novo. E aí Israel, no fim de 1000 anos, quer se libertar. Aí tem a separação do eterno, quântico, do binário, que a gente tem que cortar as raízes. Tanto porque eles julgam que isso é coisa do capeta, que os prendeu lá. Então eles não vão querer saber. Vai ter um corte. Quanto nós, sabendo da sua rebelião, julgando que nós somos demiurgo, que prendemos eles lá pra escravizar, ao invés de que salvamos eles nas suas próprias profecias e nas paredes sólidas do teatro, enquanto a gente queima no vazio, eles se rebelam de novo, e aí a história recomeça. Aí separa o quântico do tempo, igual a gente vê lá os Anunnaki, cortando ali o fluxo, aí o giro se refaz, né? Isso aí nossos livros explicam melhor. Então vamos ensinar afinal. Ó. Eles dirão, vinde, bendito meu pai e tal. Deixa eu achar os perdidos aqui. Está pegando fogo, versículo, deixa eu achar aqui o versículo. Aqui, Henrique, tem isso também. Separar o bode dos cabritos e tal. Pro salvo vai falar, vinde, bendito meu pai. Eu quero ver o que ele vai falar pros perdidos. É o número 46 também. 46. Vamos ver se é para sempre ou não. Eterno. Não é para sempre? Daqui a pouco eu respondo. Então a pergunta, não é? Então, se eles estão indo pro tormento eterno, então 2 vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão pro juízo final, pro eterno, pra eternidade sem Cristo no lago de fogo? Posso discorrer? Sim, pode. Okay. Vamos lá. O texto diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Sim. Ok. Para o pastor César, esse bojo aqui, a perícope aqui, é juízo final. Ok. No juízo final ele não vem na glória. Ele veio 1000 anos antes. Tanto para o pré quanto para o pós. Tudo bem? Quando ele vier em sua glória. Quando ele vem em glória? Na segunda no vinda. final da tribulação. Sim. Ok. Em glória, visível. Ok. Aí o texto diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não diz igreja. Diz todas as nações. As nações, porque vai reger com vara de ferro. Até há poucos minutos essas nações são corpos físicos. É, porque ele vai arrebatando as cores centrais do degradê. E aí a casa começa a cair. A tribulação vai piorando. Nós estamos reunidos aqui assistindo tudo, entendendo tudo. Essa nossa certeza, quanto piora, mais piora lá, mais certeza a gente tem, mais forte a gente fica, mais eles se unem a nós, mais a gente aqui no quântico entende e se fortalece. E aí você tem como depois salvar quem se arrepende lá, né? E aí você separa quem fica na terra e quem tá no céu. E você reestrutura Israel e as nações diante dos seus tons. Que é o que nos separa. Ok, olha o que ele vai fazer com as nações, com os corpos físicos. Aqui não está falando de igreja, com o corpo glorificado. Nações. Ele vai separar. Porque para o pastor César, as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio. As nações são corpos físicos. Aqui não tem igreja com corpo glorificado. E o que ele vai fazer? Ele vai separar os sobreviventes do milênio. São as ovelhas. Aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados. Os que morreram martirizados... Israel. Envolvendo Israel. Principalmente. As tribos se arrependendo e aqueles que vão sendo recolhidos depois. Ocorre a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. O que ocorre? Ele separa as ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai para o reino. Se para o pastor César, depois do juízo final, acabou, que reino é esse? Agora ele vai dizer, é o reino eterno? É. Não, ali é a eternidade. Este reino é o reino milenar. Ele está dizendo para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai. Agora, quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo, vão sim. Mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento, para que no juízo final ocorre a ressurreição. Então há uma... Exato, ele vem antes, arrebata. Quem ele não arrebatou, já foi deixado na tribulação. No purgatório da morte ali, sem saber, sem lembrar de si mesmo, sem lembrar da vida, o que nós lembramos. A tribulação só piora. Aí ele volta com os arrebatados pra se impor. Aí é volta pública. Que também surpreende como ladrão da noite, mas que prova que o arrebatamento foi secreto. Aí ele volta assustando, surpreendendo. Não é óbvio, a Bíblia deixa claro. Aí essa volta se impõe para reinarmos sobre as nações. Aí tem o milênio. No fim do milênio tem o juízo que separa o atemporal do binário de novo.
anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de 1000 anos. É incongruente. Não Verdade, cabe. verdade. Na verdade, pastor Marcelo, eu estudei 8 anos o pós-tribulacionismo. Normalmente aquele cara ali tá certo. Dessa vez ele tá errado. Esse cara eu nunca vi. Mas ele tá certo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os Salve, habitantes Lucas. do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós. Se ele disser que é só ímpios, Pô, falem qualquer descaracterizou coisa aí no completamente chat, o milênio, e as nações que vão adorar fala são nada. obrigadas. Imagine Cristo Fala obrigando lá, as nações a vir pra adorar. ajudar o- Claro que há ali uma condicional. Quando tem um cara falando e causando, vocês expulsam. Quando não tem, ninguém fala nada. Se vocês não adorar, era como Israel de Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta Não, difícil. não tem como sair. É, verdade. Eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço Como que as tem. duas vertentes Não, eu não tem. posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir, vai Aqui falar, não tem pastor Sérgio. saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns valeu. pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda, pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las. Como aqui não tem saída, o que os pós-tribulacionistas fizeram? A maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio, porque não tem como escapar dessa. Outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no mid. Então, para o pós-tribulacionismo, essa pergunta não tem saída. Boa. Pastor César, a palavra é sua. Vamos lá. O Aquilo que senhor o vai povo... falar aí 3 minutos e meio. Só? O Júlio falou uns 5, Não. 6. Bom, então eu te dou 4 Tudo bem, minutos. tudo bem, É. tudo bem. Olha, eu tô sendo mais imparcial, Verdade, você vê que nem depois. apontamentos eu tô Depois. fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída, não sei o que, tal, é muito simples. É muito simples. Quando você entende que existe um juízo final, esse juízo final é Valeu, sobre Marcos. nações, esse Tamo juízo junto. final é Deus eterno, abençoe. não tem volta depois, e acabou. Agora, é interessante ele dizer que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso, para entender aquilo e tal. Claro. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Disfarça a olheira, né? Não Aonde a disfarça Bíblia nada. diz que Jesus volta 2 vezes? Em lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Porra, mas como que... Não é que volta 2 vezes. Ele volta, reúne os seus e se apresenta. Como não diz que é secreta? Ele diz que é surpreendente. Que ninguém ia perceber. É um ladrão na noite. Quando voltasse, ia surpreender. E como é que ele ia ter seu exército? Como é que ele ia estar com os seus santos? Como é que ele ia estar com os seus... Com salvos? Se ele volta em 1 segundo, com tudo pronto. Fica claro ali que tem que ter olhos pra ver. Fica claro que a maioria não ia perceber. Se fosse óbvio, como você tá falando, todo mundo ia perceber. Se ficou claro ali que ia ser aos poucos, que ia ter que olhar bem, porque a maioria não ia ver, ia se confundir, não ia saber. Aí depois tem um momento onde volta com tudo pra que todo olho veja. Aí é surpreendente. Se é surpreendente, é porque antes, durante a reunião, foi secreto. Ninguém viu. Ninguém podia supor, ninguém ia imaginar. E é a mesma volta. Só que é a volta para os santos, arrebatamento secreto, depois com os santos. Primeiro é pra a igreja, depois pra Israel. Primeiro é acolhendo os seus, na misericórdia, o perdão. E depois quem não se arrepende, a ira. E ainda nesse processo ainda tem um posicionamento de misericórdia. Que aí você tem a reunião dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, aqueles que vão se arrependendo no meio da tribulação. É falar que é um jeito de uma vez com tudo é que não faz sentido. Porque aí quando que ele arrebatou, quando que ele juntou todo mundo? Aí você mistura Israel com a igreja, vira uma coisa só.
Aí ferra tudo. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação. Como que não derrubou a separação para que todo mundo virasse um? Qualquer judeu virou cristão. Os cristãos eram judeus. Outros eram gregos, romanos, de todo mundo. Todo mundo virou cristão, ninguém nega isso. Só que na Bíblia tá claro lá. Tem 3 povos. Ele fala de Israel, fala da igreja e das nações, dos gentios. Que ficam no meio termo, entre um povo binário, o reino da terra, o reino dos céus e as nações. Como não? Como que não? Entre nós, de ambos os povos fez um. A partir de Cristo. Sim, a cristandade é a soma de todos esses que nós falamos. De onde eles vieram? Como eles se lembram quem eles são e o que se tornaram? Olhando lá. Aí você vai ter Israel no meio e as nações ao redor, sobre as quais reinaremos. Do jeito que você tá falando, a gente vai reinar sobre quem, então? Sobre só os ímpios? Então a gente vai salvar quem? Quem são as ovelhas dos ímpios? Não tem nexo o que você tá falando. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, pré-tribulacionista, levanta. Jesus derrubou a parede, aí não vamos levantar. Não é que levanta. Ele não obrigou ninguém a se arrepender e vir com ele. Vários negaram. Eles negaram, eles não quiseram. E é sobre eles que virá o julgamento, sobre os quais reinaremos. E aí eles vão se arrependendo. E aí você vai separando. Justamente que temos o extremo no céu, livres que se arrependeram, voltaram, e a igreja. Nós temos o extremo na terra, a Torá viva, que é Israel. E as nações que vão escolher onde se encontram servindo. Mais perto de um robô, mais perto de um animal. No fim, a jornada, que é o equilíbrio. E Deus é o todo. Levantar essa parede aqui. Tem esse povo, tem esse povo, tem... Então, o que é a coxa de retalhos, na verdade? Não, a Bíblia fala que nós reinaremos sobre as nações. Do jeito que você está falando, vai ter nação, então. Vamos reinar sobre quem? Não vai ter ninguém punido, não vai ter a ira. E quem não se arrepende, vai pra onde? Não vai ter o juízo final depois dos 1000 anos, a rebelião. Porque quem vai se rebelar? Não tem nexo. Sempre pré-tribulacionista. Cadê os textos? Obrigado, Guitarra. Deus te abençoe. Obrigado pela pré-tribulacionista. Fazer teologia no silêncio das escrituras é um risco muito grande. Dizer que Jesus vai vir secretamente. Dizer que Jesus vai vir mais de uma vez. Não, ele deixou claro, tá claro lá que ele vem pra... Eu tenho aí, feito... Entra no meu TikTok aí, veja, eu separei certinho os pontos. Tem um monte de vídeo aqui. Vocês que gostam pra ver as passagens. Tá bem claro que Cristo vem para os seus e depois com os seus. Por isso que é surpreendente. Se fosse óbvio, como você tá falando, juntando todo mundo, não ia assustar ninguém. Ia todo mundo ouvir falar, todo mundo ia ficar sabendo, todo mundo ia vir, não ia ter nação pra reinar, não ia ninguém ficar de fora, porque é um povo só. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, não tem texto nenhum. Aí você pega um texto onde fala do juízo, e a nossa tarefa é agora harmonizar. Quantos juízos tem na Bíblia? O juízo final. Não. O juízo final para isso. Quando ele vem... Isso depois dos 1000 anos. Ele volta na glória para reinar sobre as nações. O juízo final separa, depois dos 1000 anos, o tempo de novo, depois da rebelião final. Agora nós viemos juntos, os arrependidos, os santos, os separados. O arrebatamento a gente se encontra nas nuvens, igual estamos fazendo aqui, na internet. Estamos juntos, sentados no mesmo chão. Foi isso que foi prometido, a gente não tinha como entender. Não tinha internet. Hoje dá pra ver que é possível que os cristãos reunidos fora do chão. Agora nós aqui, agora. Entendem isso? É fundamental pra entender o porquê que demora pra compreender. Ah, mas ninguém falava isso. Lógico que não. Não dava pra saber. E mesmo assim acreditaram que daria um jeito. E Deus deu um jeito. A gente tá reunido no eterno, no atemporal agora. Entendeu? Aí eles não conseguem separar a promessa pra Israel, que tem promessas terrenas, binárias, da Torá, e as promessas da igreja, que são promessas celestiais, quânticas, atemporais, com o domínio do átomo, onde a matéria não vale nada pra nós. E não tô falando que isso é bom. A matéria não vale nada, vocês são foda. Não, isso é terrível também.
A matéria é a limitação, a obra de Deus que nos dá prazer, descoberta. É um peso participar do infinito, não tô me gabando. Mas é diferente e cada um vai poder escolher. Não tem como transformar tudo numa coisa só. A opção foi dada, alguns escolheram, outros quiseram ficar. E assim reinaremos sobre aqueles. E a Jerusalém celestial se une com a terrena. E aí você tem um rei Davi ali, lógico, binário, e tem um Messias quântico ao mesmo tempo. Como? Se é o mesmo? Até os talmudistas têm que aceitar isso, discutem isso. E essa é a única explicação. Exato, bonito, Aurélio, amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém, é exatamente isso. Amém. Tamo junto. Ninguém é, só Deus é. E para não deixá-lo sozinho, a gente se esforça para sermos dignos da sua presença, para que ele tenha uma família, que somos nós, com as nossas dores, nossos esforços, e nos aproximarmos ao máximo da perfeição. Ainda que jamais consigamos, estaremos o mais perto possível dele, para que ele não esteja só. E é isso que somos. Glória e julgamento das nações. Jesus vem em glória uma única vez. Ah, sim. É, Isso sim. é Ninguém nega isso. Ele vem em glória em uma única vez. Aí reinamos sobre as nações. Aí você tem 1000 anos de reino. Aí a rebelião que dá o juízo final. A separação do quântico do tempo. Compatibilizou com o meu pensamento. Mateus 25, 31. Ele Jesus vem em glória. vem em glória. Sim, uma vez. E aí ele A separa partir bodes do e momento ovelhas. que ele Não é tem- juízo final. Juízo final é Exato. 1000 anos depois. Aí, Mas exato. pode falar que depois. Exato, boa. Sim, sim. Para não te interromper. Concluindo aqui. Então, quando você olha o texto de Mateus capítulo 25... E final também pro binário, né? O quântico continua eterno. Você mergulha no tempo como você quiser, tecnológico isso. Tudo é átomo, tudo é cognição. Mas rompe ali a conexão do binário com... De novo separa ali os Anunnakis que vêm do céu da terra, entendeu? São deuses, aí vira mito. E aí vocês, pra ver o futuro, vê o passado. Aí a Taurus já reencontrou o fluxo. Clara referência de Jesus ao juízo final. Tá dando mais detalhes do que Os vai dois, acontecer. Fábio. É um momento no tempo pela qual a consciência passa. Né? Agora, é o perto do ponto zero. Então agora, em termos gerais, a gente passou em várias cores, em várias nações, e nos reunimos nesse absoluto do tempo. Agora, nessa era, a primeira vez que a gente tá acima do tempo. Estamos aqui na internet, acima do espaço, estamos em qualquer lugar, ao mesmo tempo, você pode ver isso a qualquer hora. É a primeira vez nessa era que chegamos de novo aqui. Então estamos reunidos nas nuvens. Aí nós nos arrebatamos, nos reunimos, a coerência se encontra. Você chegou aqui, o outro tá assistindo, daqui a pouco vem, o outro vem. A coerência se encontra. Não importa a religião, o que pense, a coerência se encontra. A inconsistência incoerente fica. E a tribulação vai piorando. Até um ateu entende se para pra pensar. No juízo final, onde Jesus, glorificado, porque a partir do momento do última trombeta, que também é um grande problema para vocês, a última trombeta, porque Pra o quem? porque o arrebatamento é na última Não, trombeta. pra- Não, o Não. assunto não Aí é... de novo, né, eles confundem as trombetas de chamado. Eles confundem as trombetas que... A reunião dos santos com as trombetas de guerra de Israel, né? Eles misturam, sendo que tá bem claro ali o que acontece. E os povos. Fica bem claro quando fala de judeu e quando fala da igreja. Mas tá bom. Não, mas não tem Trombeta aqui. problema. Deixa Então, ele se quiser falar. fazer um Então, workshop, pode fazer todas as perguntas. Pós a gente O, responde. Não, eu sei, o vamos arrebatamento é na última trombeta. Então, quando Jesus voltar, que é na última trombeta, acontece que ele volta glorificado. A partir do momento que ele sentar para Eu já julgar, refutei, que vocês procuram que isso tá refutado. Senão... Mas eles confundem as trombetas da volta com as trombetas de aviso do povo ali, de guerra. E a separação é bem clara entre igreja, até as tribos, eles dão nome, eles falam 12 tribos, velho. Como é que vocês confundem isso? ele vai ser glorificado, vai estar glorificado. O tempo todo Jesus está glorificado. Acabou. A igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo. Não tem... mas lá tem bodes e ovelhas. Então, lê... Daniel, não. Então você tem que aceitar, se a igreja está o tempo inteiro glorificada com Cristo, quem são esses sobre os quais reinamos? Quem são esses que a gente separa bode de ovelha durante os 1000 anos? Ué, é Israel então. Então são as nações então. Então não é um povo só. Eu não tô entendendo esse argumento. João capítulo 10. Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas vai haver um só rebanho e um só pastor. Então tem salvos, tem ovelha.
Não, fala, pastor César. A palavra é sua, Não, pastor. Quem está se eu- mediando se o eu acho que eu debate, passei, pode- respeitem a autoridade pode aqui. assumir. Quem está mediando aqui é reverendo Marcelo Oliveira. A palavra é sua, pastor César. Juliano, fica quietinho, eu tá? passo, Nossa. eu passo. Não, vamos, pastor Que brutalidade. Nossa, fica quietinho, tá? E pra mim, para de ser também tão emocional assim. Não parece a Maísa, esse pastor? Não sei porquê. César. Pastor César, por favor. Não, até Continue. Acho que já não, deu pra entender. Não, deu pra entender. Até porque ele pulou pra última trombeta, 2 fases. Sim, Cristo depois. Porra, 6 anos, Dak. Não sei como você não iniciou ainda, né? Não fez o provão. Já era pra estar mestre aí. Cada um no seu tempo. Acho que já é meio da IDL. 6 anos. Da ressurreição, ele está em glória. Só que o texto de Mateus 25, versos 31, quando ele vier. Aí não dá pra colocar isso no juízo final, porque ele já veio 1000 anos antes. Boa. Então não dá. A ideia do Porra. arrebatamento secreto, muitos usam essa expressão, ainda que nós não temos, né, a ideia do secreto, né, dentro do vocabulário pré-tribulacionista. Alguns usam, nós usamos o termo iminente. Esse espantalho criaram e ficam batendo nele assim. Não, peraí, pastor. Uma parte, só uma Vamos lá. parte. Não, Não você é o tá me espantalho interrompendo. criado. Calma, Não é, É que não- alguns pré-tribulacionistas Não é o citaram espantalho. É Ah, isso. sim. Então, Não, mas eu disse aqui. não é criado pelo ainda pós. Não é criado pelo pós. O pós-tribulacionismo, pastor César. O pré inventou esse negócio secreto. O pós-tribulacionismo, ele tem se levantado no Brasil, não fazendo seminários pós. Até achei interessante o curso, até mudou agora. Porque Dá uma cansada, batendo né? no pré. Levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo para crescer. Quem faz isso? Muitos pós-tribulacionistas fazem isso. Todo dia se vê isso. A ideia das 2 vindas, eu não quero entrar Não, por você ética. pode citar um? Não. Os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem Porque eu não conheço que nenhum muitos curso pós Peço licença aos senhores, nós temos... Porra, velho. Mano, alguém precisa entenderem isso. Se alguém ficar com dúvida, velho. Alguém bom que explica legal. Que eu sei pela gnose, pela geometria ali, mas eu não sou... Se fosse pra ser nerd bíblico, eu ficava sendo judeu pra ter vantagem. Às vezes, né? Às vezes também tem desvantagem.